Fala, povo de Deus, hoje nós vamos estar no segundo vídeo dessa série, A Igreja, e nós vamos falar sobre o seguinte: quando o secreto se torna um problema. Talvez algumas pessoas vão até ficar chateadas comigo por causa do título desse vídeo, porque Elton, o secreto jamais vai ser um problema. O secreto, o lugar onde eu busco a Deus, o lugar onde Deus se manifesta para mim, cara, não, isso não vai ser um problema. Isso não pode ser um problema. Você buscar a Deus ser um problema? Não pode ser. Para você que não entende o que é o secreto, o evangelista como escreveu São Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus, antes de falar a oração do Pai Nosso, ele vai dizer o seguinte: vocês não sejam como os fariseus, porém entrem para dentro do seu quarto, fechem a porta e orem, e o seu Deus que te vê em secreto, ele vai te responder. E eu tenho visto essa palavra secreto surgir demais. Cara, é no YouTube, é nas pregações, é nas conversas com as pessoas, nas rodas de conversas. Porque você no secreto, o que importa é quem é você no secreto, o que importa é quem é você assim. E a grande verdade é que eu tenho visto alguns problemas surgindo por essa fala. Principalmente pelas pessoas que falam isso, pelas pessoas que falam tanto do secreto. Eu tenho visto algumas pessoas que dizem que buscam o Espírito Santo, mas quando a gente vai olhar para as atitudes, para o fruto, no caso a árvore e a vida delas, e quando a gente olha para o fruto, a gente vê que o fruto não se refere ao secreto, que não tem nada a ver com aquilo que elas dizem que buscam no secreto. Eu aprendo o princípio do iceberg. O princípio do iceberg é bem simples. O iceberg ele tem uma ponta para fora da água. E quando a gente olha para aquela ponta, a gente pensa que o iceberg é pequenininho, só que embaixo da água existe uma grande porção de gelo. E o princípio do iceberg é justamente o princípio do secreto verdadeiro. O princípio do secreto verdadeiro é o seguinte: quanto mais você busca Deus aqui embaixo, você tem aqui a sua base formada, o seu caráter, aquilo que sobressai, ele não vai brilhar tanto, ele não vai chamar a atenção tanto, porque o brilho de Cristo vai ser maior. O secreto tem se tornado um problema, principalmente, alguns problemas dele que eu observo, é que não é que o secreto é um problema, mas as atitudes que as pessoas têm referente a ele é um problema. Por exemplo, Deus veio, me revelou isso, aquilo, outro. Aí você está lá no seu secreto, você dizendo que Deus revelou isso para você, aí você ouve o seu pastor pregando e você começa a criticar ele. Não, porque Deus não me revelou dessa maneira, Deus não me disse dessa maneira, Deus falou de outra maneira. Cara, aí eu fico pensando, velho, será que é Deus mesmo falando com essa galera dentro desses quartos? Jesus amado. Porque Deus ele coloca uma liderança sobre nós, Deus ele coloca um anjo na igreja, tanto que Deus ele vai mandar cartas a esses anjos que são os pastores da igreja, e a gente com a nossa pouca experiência, com a nossa pouca falta de busca de Deus realmente, com a nosso pouco conhecimento de Deus, a gente acha que tem mais conhecimento que os pastores, e a gente acha que Deus está realmente falando com a gente sabe mais que eles. Cara, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Aí o secreto, que seria o lugar onde você buscaria o Espírito Santo, onde você se derramaria diante de Deus, começa a se tornar um problema. Porque você não ouve mais a voz dos pastores, você não ouve mais a voz dos seus líderes, você não escuta mais a voz realmente da palavra de Deus. Você começa a ouvir apenas a voz do seu consciente, do seu subconsciente, que você acha que é algo que está na Escritura. Sabe, eu aprendo muito quando Martinho Lutero vai dizer a sola Escritura. Porque muitos que estão vivendo nessa vibe agora do secreto, que estão buscando a Deus intimamente. Isso é muito bom, galera. Isso é muito bom de verdade. Busque a Deus intimamente. Só que as pessoas estão baseando palavras de Deus, revelações de Deus, inspirações de Deus, apenas naquilo que vem sobre a sua mente, alguns esclarecimentos, algumas luzes, alguns sonhos, algumas profecias. Só que eu vou te falar uma coisa que eu aprendi quando eu era moleque, quando eu era menino. Velho, se não tem base nisso aqui, não vem de Deus. Se não tem base na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, mano, descarta, joga fora. Velho, não é de Deus. Às vezes eu converso com as pessoas e a galera vira e fala assim: por que Deus me falou isso no secreto? E aí eu, massa, legal. Vamos para a Bíblia agora. Deus falou isso com você, vamos anotar.
Vamos à palavra? Vamos pedir um direcionamento de Deus na palavra? Para ver se isso tem um direcionamento de Deus, um contexto de Deus dentro da palavra. Aí as pessoas, mas não tem muito assim, embasamento bíblico. Cara, não tem embasamento bíblico, foi mal. Não acredito. Talvez algumas pessoas possam estar vendo esse vídeo e falar assim, mas você não acredita na revelação de Deus, não sei o quê. Cara, tudo que tinha que ser revelado já está aqui. E o que Deus vai nos revelar através de visões, de sonhos, de profecias, de inspirações, tudo vem baseado na própria palavra dele. Tudo vem baseado naquilo que já foi revelado, que é na própria palavra dele. Eu fico até vendo algumas pessoas dizendo, não, que Deus me revelou, isso. Cara, glória a Deus, Deus te revelou. Mas se não tem base na palavra de Deus, não é revelação. Não vem de Deus. É algo da sua mente. Não pode ser tão duro com você, mas é porque o secreto, ao invés de ser um lugar onde a glória de Deus vai se manifestar na sua vida, tem se tornado, na verdade, um lugar de falsas atitudes, um lugar de falso caráter, um lugar de falsa entrega por Deus. Eu vi uma frase do pastor Anderson Silva essa semana, semanas atrás, né? Depois que eu postei o vídeo, claro, bem antes. E ele falava o seguinte, que a chapação em Jesus, que nós chapamos tanto, na verdade ela encobre uma falta de prática cotidiana da doutrina. Ou seja, você chapa tanto, você viaja tanto, você tô na noia de Jesus e pá, quero agora. Só que no cotidiano, como é que é a sua prática das doutrinas, dos ensinamentos? E entenda que eu vou diferenciar isso para você agora. Dogma e doutrina, dogma, usos e costumes é uma coisa, cada igreja tem a sua forma. Na Bleia usa saia, na outra não usa brinco, na outra é assim. E cara, cada igreja tem seus usos e costumes. A minha igreja não pode usar tatuagem, beleza. Cada igreja tem seus usos e costumes, mas a doutrina é a palavra, cara. Será que você só fica na chapação, só fica, tô mergulhando, mas isso aqui é o que importa. É o conhecimento da palavra, é a verdade que está escrito aqui que vai te libertar. É o conhecimento de Deus. O grande reformador e pai da reforma, cara, Martim Lutero, ele conheceu Jesus dentro da palavra. Onde ele entendeu que a salvação era mediante a justificação pela fé, que era mediante a fé. Entenda? Não deixe que o secreto, o lugar onde Deus criou para você se encher dele e você ter o seu caráter moldado, se torne um problema. Comece a viver pensando que, cara, no secreto eu tenho que receber de Deus, mas eu tenho que ouvir meus líderes que estão lá fora. Eu tenho que ouvir meus pastores, eu tenho que ouvir pessoas para me direcionar. Eu tenho que sair do secreto também para o convívio dos santos. Para terminar esse vídeo, vou te contar um contexto histórico de uma parada da Bíblia, que é Moisés. Moisés, ele sobe um monte e ele ora, e a glória de Deus se manifesta, e Deus vira para ele, e conversa com ele, dá os mandamentos e tudo, e ele vira e pede para ver a glória de Deus. E ele tem um encontro com a glória de Deus no secreto. Só que entenda, que quando ele sai do secreto, o rosto dele estava brilhando. E passados dias, aquele brilho do rosto de Moisés começou a ir embora, velho. Só que Moisés, ele estava com um véu no rosto para que o brilho não machucasse os olhos das pessoas. Só que o brilho já estava indo embora, ele não precisava mais do véu. E o véu estava no rosto dele. O apóstolo Paulo, ele vai escrever dizendo que foi para a liberdade que Cristo vos chamou. E não apenas para a liberdade que Cristo nos chamou. Ele vai escrever a 2 Coríntios, no capítulo 3 em diante. Assim, você tem que ler o capítulo 3 inteiro para você entender. Ele vai dizer que onde o Espírito de Deus está, ali é a liberdade. E esse Espírito foi nos chamado para transformar-nos de glória em glória. De glória em glória. E cara, que glória em glória é essa? Moisés, ele teve um encontro com a glória de Deus, porém a glória estava indo embora e teve que usar um véu para fingir. Moisés, ele precisava apenas de uma coisa, velho. Voltar para o secreto e buscar mais a glória de Deus. Você tem que parar de fingir, velho. Para de fingir que você está cheio de Deus. Para de fingir que você está cheio do Espírito Santo. Para de fingir. Para, chega. Cansou. Você precisa fazer como o apóstolo Paulo diz, tira o véu.
Rasga o seu coração. Foi para a liberdade que o Espírito Santo te chamou. Aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. E deixe-se ser transformado de glória em glória. Deixe-se ser transformado de glória em glória. Entregue-se ao Espírito Santo. Entenda que o secreto é o lugar onde você vai encontrar Deus. Não deixe que ele se torne um problema, mas deixe que ele se torne um lugar onde você vai realmente encontrar Deus. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima. Fui.